Escolher qual profissão seguir é um desafio daqueles. Afinal, são muitas as opções: direito, medicina, agronomia, economia, administração. O leque é variado e imenso. Por isso, o Sala de Aula de hoje decidiu falar com estes jovens e com especialistas para falar de um assunto importante que impacta no futuro de muita gente: a escolha da carreira. Trilhar o futuro tão cedo, às vezes é complicado. É muito difícil, porque não envolve só a nossa escolha envolve tudo, a família, os amigos, o mercado de trabalho. A gente pensa em muita coisa, né, além só da profissão. Tem a família, tem decisão da área, aí a gente leva em consideração no futuro a nossa vida também, porque a profissão é uma escolha que a gente quer atuar até o restante da nossa vida, e aí não tem sentido escolher uma profissão que você não quer ir atuar com vontade. Todo dia você acordar e falar, nossa, de novo essa profissão. Então é melhor escolher uma que você goste e demore para escolher. São muitas profissões e escolher uma só é difícil mesmo. Eu já quis ser médica, eu já quis ser engenheira aeronáutica, mas eu nunca tinha passado por uma profissão que realmente se encaixasse comigo atualmente. Eu gosto muito de jogar bola, matemática, essas coisas. Então, pra mim, eu queria ser jogadora de futebol ou estudar em biologia. Mas eu prefiro mais, que eu tô com mais vontade, licenciatura em história, sabe? Que eu amo história também, então fica bem difícil. Sem contar a família, né? Que às vezes tem um sonho que não combina bem com a gente. É difícil. Porque aí vem a sobrecarga dos pais de querer saber, você se esforçou tanto para receber pouco, se você vai fazer isso só porque você gosta ou porque você quer algo em troca, sabe? Tem que pensar em tudo isso. Eles queriam que eu fosse médica. Não só os pais, como a família apoia, fala que eu tenho dom para ser médica e que eu gosto muito de cuidar das pessoas, né? Mas aí eu falei que não era isso que eu queria seguir, como carreira. Eles falaram pra eu pensar melhor, pra ver se era isso mesmo que eu queria, se eu tinha certeza, se eu não queria tentar. E eu falei que não, que eu tinha certeza que não era isso, que eu já tinha eliminado essa possibilidade. Foi uma escolha difícil, porque eu tinha muita intimidade com a área da saúde. Eu sempre quis alguma coisa desse tipo por gostar de cuidar das pessoas. Mas aí com pesquisa, com a orientação profissional, com a minha vivência também, eu percebi que a arquitetura era mais meu estilo do que algo na área da saúde. Os pais do Thiago tinham outros planos para ele. Minha família sempre falava para levar em consideração uma profissão que dá dinheiro e que eu atue bem. Só que aí, no final, eu nunca escolhi por conta própria a minha profissão. Sempre era uma recomendação da família. E aí, por causa disso, eu fui fazer orientação profissional e descobri que a minha profissão não é o que a família me recomenda. Resolver o enigma da escolha das profissões não é tarefa fácil. Segundo uma pesquisa que ouviu 2.000 estudantes no início das inscrições dos principais vestibulares do país, 54% não tinham decidido pela carreira. A escolha errada é uma das principais responsáveis pela evasão universitária, 40%. Para não errar, a Karine decidiu conhecer a Unicamp, onde ela quer estudar. Nossa, é incrível, eles contam experiências do que aconteceu aqui e você fica mega empolgada, nossa, quero logo isso, e é uma coisa muito boa, você fica muito empolgada. Agora sim, ela já sabe qual caminho seguir. Sim, eu quero fazer na área de engenharia de alimentos. É muito interessante, né, que eles tenham a oportunidade de conhecer o que é a Unicamp, porque a maioria das pessoas até acredita, até hoje, que a Unicamp é apenas o hospital, né? E os próprios moradores de Campinas desconhecem às vezes que tem a oportunidade de estudar numa universidade pública e gratuita, né? Eu comentei com os alunos na segunda-feira que era uma oportunidade deles verem várias áreas, né? Era para eles valorizarem bastante isso, e também chamei a atenção deles para as diferentes formas de ingresso que nós temos na Unicamp. E eles que são de escolas públicas, né,
tem agora diferentes pontuações e formas de estar tentando fazer o ingresso aqui na Unicamp daqui a uns anos. A Unicamp é um referencial no país, na América Latina, está inserida entre as melhores universidades jovens do mundo e tem perpetuado isso há mais de 50 anos, né? Nós todos trabalhamos em prol disso e os nossos alunos, que são os futuros profissionais, né, formados, eles são a prova disso, do sucesso, tanto das pesquisas quanto na formação na área profissional. Com certeza a Unicamp busca e trabalha diariamente para essa excelência, né? A Nicole fez o mesmo. Foi na Unicamp, conversou com estudantes e decidiu ser historiadora. Já dá para sonhar mais longe. Sinto essa necessidade, entendeu? Como se a gente estivesse sonhando de olhos abertos, sabe? Como se estivesse voando, assim. E quando a gente vem aqui ter uma dessas experiências, a gente vê como é gostoso, sabe? E é isso que dá mais motivação. Além de ir até o local onde quer estudar, os jovens percorrem outros caminhos na hora de escolher a profissão. 48% usam a internet como principal meio para se informar, 18% pelo salário, 14% escolheram quando eram crianças, 23% conversaram com o professor. Muitos deles não conhecem a universidade, esse é o primeiro contato. Então é muito importante que eles estejam aqui para que eles vejam que também é possível estar aqui enquanto aluno da graduação. A universidade é pública, é um espaço de todos, é um espaço também deles e para nós é muito importante que eles ocupem esse espaço. E você chegou a conversar com alguém que já atua na área? Já, com os meus professores da academia, que eu acabei, ao longo desses 3 anos, eu criei uma conexão com alguns e eu converso com eles recentemente. O que você fica perguntando? O que eles ficam falando? Eu pergunto assim pra eles se eles gostam de atuar e eles falam que não, porque eles trabalham demais e aí eles acham muito cansativo, mas eles gostam. Eu sempre vejo eles dando risada no trabalho, eles sempre vão com vontade de fazer, mesmo que seja muito... Estão motivados. Quando você é muito jovem, é difícil escolher qual profissão seguir pro resto da vida. Mas tem como. Por isso eu vou contar com a ajuda agora da psicóloga Mariana Poli e do neuroeducador Alexandre Rezende. Tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui com você. Obrigada. Prazer. Mariana, eu vou começar com você. Realmente é muito jovem, 16, 17 anos, escolher o que vai ser pro resto da vida? Sim, é muito jovem e até porque a escolha profissional, a escolha do vestibular é a primeira escolha autônoma que o aluno tem. Geralmente os pais costumam ajudá-los nas escolhas e essa é a primeira. E aí envolve muitas incertezas, inseguranças. Às vezes eles precisam sim do apoio dos pais para saber mesmo o que os pais estão ali disponíveis, como eles podem ajudar financeiramente, onde que eles vão morar. E por aí vai. Então, realmente é uma escolha difícil. Já é uma baita responsabilidade, né? Agora, Alexandre, são várias opções. Engenharia, medicina, jornalismo. É difícil saber o que escolher. Sim, é muito difícil e, claro, a pessoa precisa, como eu disse, ela tem que se autoconhecer para ver o perfil que ela tem, para ver se ela consegue se adaptar. E tem um detalhe, existem profissões que vão surgir que não surgiram ainda. Então tem cursos que muitos vão acabar fazendo e muito provavelmente vai ter que ter algumas adaptações aí na frente, dentro da própria profissão, para poder ainda se adaptar dentro do mercado. Mas você falou em autoconhecimento, como se autoconhecer? Então, a questão do autoconhecimento, sempre o primeiro ponto é saber o que me faz bem e o que me faz mal. Primeiro ponto, né? O que vamos falar, pensando dentro do cérebro, o que me incomoda e o que me deixa feliz. Por exemplo, eu não gosto de água, não vou escolher uma profissão que eu tenho que lidar com água, não vou fazer oceania, por exemplo. Porque às vezes a pessoa fala assim, meu sonho é fazer uma profissão na área da saúde, só que a pessoa não pode ver sangue. Então não tem como, dentro desse contexto, mas dá para fazer às vezes uma escolha que a pessoa não lide com isso, que ela possa fazer um outro movimento. Sei lá, a pessoa faz uma biomedicina, lógico, dentro da faculdade acaba entrando em contato com isso, mas ele não vai entrar em contato direto com um paciente, com um paciente sangrando, mas ele pode atuar ativamente na pesquisa, na análise clínica. Agora, Mariana, você falou um pouco da família. Qual que é a importância da família nessa escolha? Às vezes
é uma forma negativa, faz aquela pressão, às vezes não ajuda a colocar o filho ou a filha no rumo certo. Sim, a participação dos pais nessa escolha é muito importante, até porque envolve questões que são os pais os provedores, então é importante a participação dos pais, mas é importante também que os pais, além de acolher e indicar, sugerir, entendam que a escolha é do aluno, porque no final das contas é ele que vai estar na faculdade, ele que vai ter que lidar com as matérias que são difíceis, ele que depois de se formar vai ter que procurar emprego, então isso fica muito difícil se ele não gostar do que faz. Às vezes naquela família só tem engenheiro e um filho vai para um caminho totalmente diferente, e aí? Nesses casos a gente trabalha assim com o aluno para ele ser apto a fazer a escolha, para ele entender também os ganhos, as perdas. Em alguns casos a gente conversa com os pais e mostra para ele o quanto que ele pode ser infeliz tomando o mesmo caminho que todos tomaram. Então a gente também faz esse trabalho com a família toda. Agora, o sonho do pai ou da mãe pode passar para o filho, Alexandre? Profissionalmente falando? Teoricamente sim. Né? Às vezes o pai ou a mãe idealizaram uma profissão, idealizaram fazer algo que não conseguiram, às vezes ele tenta passar para o filho, para se ver realizado no filho. E às vezes o preço é muito alto. Né? Eu vi vários casos, eu que trabalho também dentro da universidade, a gente vê casos de, às vezes, estudantes, eles faz um curso específico, tem ficado até de medicina, faz o curso de medicina, se forma e entrega o diploma para o pai. Agora eu vou ser feliz, agora eu vou fazer o curso que eu quero. E perde tempo, né? E também dinheiro. Eu sempre gosto de olhar para um lado mais positivo. Não foi tempo perdido, porque ele ganha experiência dentro de uma profissão que ele não quer desenvolver. Né? Eu conheço casos de às vezes, o aluno ele se formou em medicina, mas foi fazer administração. Que o perfil dele é ser empreendedor, trabalhar dentro de empresas mesmo, essa era o perfil dele. Então não tem tempo para se encontrar, então? Olha, eu sempre falo, para falar tempo de se encontrar, eu acho que é muito complicado. Né? Às vezes tem pessoas que às vezes passam uma vida inteira e não sabem o que queria fazer. Né? E tem pessoas que desde criancinha falam, eu quero ser tal coisa, e ela se torna... Isso acontece mesmo? Acontece, ou se acontece. Eu posso dar o meu próprio exemplo. Eu sempre disse, desde que eu sou criança, que eu queria estudar célula, e eu sempre fui apaixonado por cérebro. Eu falava, eu quero estudar o neurônio, eu quero estudar a célula do neurônio, e sempre batia nessa tecla. Qual o caminho que eu direcionei? Numa certa época da minha vida, eu prestei medicina achando que eu tinha que ser um neurologista para estudar o sistema nervoso. E quando eu passei em biologia, que teve várias situações que culminaram para eu entrar em biologia, dentro do curso de biologia eu percebi que eu poderia ser um neurocientista, que era assim porque eu sempre quis ser, desde pequeno. Exato, mesmo assim, não vou falar que era focado 100%, mas eu sempre tinha esse perfil, né? Mas, por exemplo, quando é criança, às vezes a criança já se manifesta para uma determinada profissão, então os pais já têm que ir colocando essa criança em contato com esse universo. Seria interessante. Seria bastante interessante, porque aí ela já começa a sentir aquela profissão que ela está almejando. Tomar gosto. Exato. O problema é quando ela escolhe uma profissão que os pais condenam. Aí é muito complicado, porque às vezes, por exemplo, um garoto ele tem um perfil para ser um bailarino de renome, e às vezes com preconceitos e tudo mais, os pais podam e não deixam. Os pais têm que observar a habilidade, porque ali pode se destacar profissionalmente. Além da habilidade que os pais têm que realmente observar, a gente não pode deixar que o hobby do jovem e do adolescente se torne uma obrigação. Porque às vezes aquilo ele tem como descanso. Então um aluno que gosta muito de escrever e tem isso como descanso, nas horas livres ele gosta de escrever. Não tem por que a gente contratar um professor de redação, uma professora de português. Não pode fazer aquela pressão. Não, a gente tem que também, os pais também tem que ter esse limiar um pouco claro, até onde que a gente vai investir, a gente não vai acabar atrapalhando o descanso do jovem, do adolescente, e o quanto a gente vai investir para realmente ele aprender e ter uma profissão futura em relação àquilo. Agora, Mariana, vale a pena, por exemplo, eu quero ser um advogado, o jovem falar com profissionais da área? Vale muito a pena. A entrevista com profissionais, entrevista com estudantes universitários, e até mesmo entrevista com quem fez transição de carreira. Isso é muito legal, porque mostra para o aluno a questão do perder tempo, que ele não perdeu tempo. O profissional que transitou não
perdeu tempo, ele ganhou uma experiência. Sim, exato. E os profissionais que já se formaram e já atuam, seria até interessante, por exemplo, uma pessoa que tem interesse em psicologia, falar com um psicólogo de RH, um psicólogo de clínica, porque mesmo dentro de um curso só existem várias opções. Várias atuações, né? E se, por exemplo, ele começa um curso, Alexandre, ele, não, eu quero fazer medicina, mas aí na realidade do curso ele fica frustrado. Ele para ou vai até o final? Porque vocês já falaram que não é perder tempo. A questão é sempre o contexto que ele vive. Que às vezes a pessoa está cursando, está odiando o curso, mas pela pressão dos pais, tudo que os pais investiram, até a própria pressão que ele mesmo faz em si próprio, né? Ele vai até o final. Mas às vezes o aconselhável é que ele se movimente para o outro lado, né? Que ele faça um movimento para ele conseguir atingir... O que seria se movimentar? O primeiro momento, parar o curso, né? Parar mesmo e fazer justamente... Eu não estou seguindo medicina, mas não é medicina que eu quero administração. Ok. Qual é o movimento? Parar o curso e fazer o movimento. E ali ele pode, enquanto ele está cursando antes dele parar, ele pode já começar a pesquisar para ver se, por exemplo, ele vai parar e começa a parar de novo. Porque, olha, eu sempre falo, é melhor ele ser o melhor administrador de empresas do que ser um médico medíocre. Porque quem paga é toda a sociedade. É isso que eu ia falar, né? Uma pessoa que não gosta do curso, depois como que vai atuar? Exato. Às vezes também é interessante pensar no porquê não gostar do curso. Às vezes o que os alunos de primeiro ano de universidade percebem, essa matéria não tem nada a ver com o que eu vou fazer lá na frente. Mas então vamos parar e vamos pensar, é só essa matéria? Porque às vezes é uma questão de escolha do próprio adolescente, que já não é um contexto de que os pais estão pedindo para ir, para fazer aquele curso, mas é uma escolha do adolescente, e aí ele se vê assim, com matérias que ele acha desinteressantes, cansativas, ou que não vê mais para frente usando aquilo. Então aí também tem esse outro lado. Vamos analisar o porquê de você não estar interessado agora, o que acontece. E aí sim, então, antes de parar, ele tem que ver o que está incomodando ali, né? Analisar a situação. Pedir ajuda é muito importante, que seja para um profissional ou para essas pessoas conhecidas que já se formaram. Até dentro da sala de aula, conversar com outros professores. Estudantes. Aí o estágio também é interessante, né? O estágio é. Já já a gente volta para falar mais sobre a escolha de profissões. Não sai daí! Estamos de volta para falar sobre a escolha de profissões. Preparei uma reportagem bem bacana sobre isso, dos desafios dos alunos aí que querem seguir uma carreira. Vamos acompanhar. Na roda de conversa, jovens preocupados com o futuro. É uma baita pressão. É muita responsabilidade, eu acho. Foi uma trajetória bem difícil, foi muita indecisão, tanto por escolha até de onde prestar o curso, e o que colocar, né, na hora do prestar mesmo. Porque assim, a gente hoje em dia tem várias profissões, não tem só mais direito, medicina e uma coisa só. Parece que a gente fica perdido. Será que está fazendo a escolha certa? Você pensou nisso? Pensei. Já fiquei muito nervosa por conta disso. Vem a sobrecarga dos pais de querer saber se se esforçou tanto para receber pouco, se você vai fazer isso só porque você gosta ou porque você quer algo em troca, sabe? Tipo, tem que pensar em tudo isso. Aos 17 anos, Giovana sentiu o peso dessa responsabilidade toda. Era aquela agonia, né? O povo perguntando, porque na cidade que a gente tá, todo mundo pergunta o que você vai fazer, o que você vai prestar, o que você vai ser. E não tinha resposta. Você fica naquele dilema, né? Será que eu falo, tipo, não sei mesmo? Ou eu falo, tô pensando? Então eu ficava naquela. Ela já sabe o que vai cursar, direito. Só que a resposta só veio com a ajuda de uma psicóloga. Eu fiz uma orientação profissional e eu vi que, a partir de algumas atividades que eu realizei,
A área que eu realmente me enquadrava era a área jurídica. É a mesma profissão do Lucas. Antes, ele também fez um teste vocacional, deu humanas, e aí ele mudou o caminho. Eu sempre fiquei entre arquitetura, urbanismo e direito. Embora o teste vocacional feito no colégio indicava para humanas, né? E eu prestei, num primeiro momento, arquitetura e urbanismo em Taubaté. E fui com um amigo que a gente se relaciona muito bem até hoje. E ele prestou medicina, né? E eu prestei arquitetura e urbanismo. Hoje ele é dentista e eu advogado. Basicamente isso, as coisas não funcionaram bem em Taubaté. A gente tinha um trato de que ficaríamos em Taubaté para dividir os custos daqueles 5 anos que estavam no horizonte, se ambos passassem, o que não aconteceu. Há 10 anos, ele é advogado. Pegou tanto gosto pela profissão que virou gerente do escritório de advocacia. Eu sempre quis ser advogado. E eu até brinco com meu sócio, porque a partir do momento que assim, meu sonho ele era mais palpável, né? E ele se realizou a partir do momento que eu entrei no escritório. A Cíntia é médica pediatra há 9 anos. Ela ama tanto a profissão que hoje orienta mães na hora de amamentar. Veio depois frente às dificuldades que eu observei dentro do meu trabalho como pediatra e dentro da UTI neonatal também. E também da carência de profissionais que abordem essa área da amamentação, né? Orientando essas mães, orientando a anatomia, a fisiologia da amamentação, a importância da amamentação, né? E hoje, além de trabalhar na UTI neonatal, eu também faço essas consultorias onde a gente vai até a casa dessa mulher, né? Nesse momento de dificuldade e auxilia nesse processo da amamentação. Vamos continuar com esse assunto com os nossos especialistas convidados de hoje. A gente falou dessa experiência com outros profissionais. E se mesmo assim não dá certo, o que o estudante tem que fazer para realmente ele escolher a profissão? Assim, a convivência com o profissional, como só retomando, né, o que a gente estava conversando, é interessante ele ter contato com o profissional justamente para ele ver e a questão fazer um espelhamento mesmo. Será que eu me vejo naquela profissão? Né? Então, a questão de experimentar, por isso que eu falo, você sai da zona de conforto, busque alternativas para você experimentar várias profissões, ou assim, não experimentar no sentido eu vou trabalhar profundamente cada uma. Ver a rotina, ver o que ele vai fazer, qual que é a rotina daquele profissional, desafios, que muitos às vezes se idealizam uma profissão e às vezes se frustram no primeiro ano de trabalho, porque às vezes o salário é menor, que é meio comum mesmo, eu acho que na maioria esmagadora, com raríssimas exceções, a pessoa tem um salário mais baixo de início. E aí os anos de experiência vão aumentando esse salário. Agora eu já vi muito relatos de pessoas escolhendo a profissão pensando nos ganhos. Isso também não é muito positivo ou é? Dependendo do ganho, se a pessoa está atrás de prestígio, de salários altos... Mas se ela não tem muita aptidão para aquilo? E é onde entra de novo a reescolha profissional. Até mesmo porque a própria escolha para aquele aluno que está super perdido, que não consegue saber o que vai, mesmo já tendo pesquisado, já foi atrás, já buscou, conversou com pessoas formadas, aí o que a gente indica mesmo é que faça uma orientação profissional. É isso que eu ia perguntar, funciona? Funciona. Os profissionais da psicologia, eles possuem testes específicos de interesse profissional, de maturidade profissional. E esses testes acabam indicando caminhos para se abrir para pesquisas. Então, a pesquisa do aluno fica mais direcionada, mas não que ele vai dar a palavrinha mágica e a profissão mágica, o curso mágico, não vem. Ele vai colocar ele num caminho, né? Isso. Então, por exemplo, dependendo de um teste que a gente usa, a gente tem lá um resultado falando que ele tem aptidões para biológicas, então a gente abre sites, materiais mesmo de pesquisa, guia do estudante, YouTube, tem bastante coisa, a gente abre, olha com o aluno, mas aí realmente precisa de uma ajuda profissional para conseguir trilhar esse caminho. Né? Uhum. Agora, Alexandre, eu já vi profissionais com 20 anos de carreira desistir e fazer uma nova. Isso pode acontecer mesmo? Lógico que pode, e é cada vez mais comum.
Atualmente isso é cada vez mais comum, a pessoa mudar de área completamente. Por que isso está acontecendo? Às vezes o próprio incômodo, às vezes daquela rotina, e às vezes aquela profissão não está completando de uma forma plena a pessoa. Que eu acho, assim, todas as tendências atuais mostram que os próximos anos, aí, o futuro bem próximo, as profissões vão mudar muito e as pessoas vão mudar muito de setores, de áreas de atuação. Isso tem a própria realidade que estamos vivendo, tecnológica, né, as possibilidades que estão aumentando cada vez mais, agora vem essa inteligência artificial que vem para mudar tudo. E você falou que estão nascendo novas profissões. Isso, também. As crianças que estão nascendo hoje, né, vamos falar, até posso jogar 5 anos, 10 anos atrás, já são crianças que estão nascendo para profissões que ainda não existem. Elas nasceram para profissões ainda que não existem, elas vão surgir já. Então não é ruim a pessoa, determinado ponto da vida, né, trocar. Depois que a pessoa já dentro daquela formação já pesquisou, já tentou encontrar alguma outra coisa que pudesse fazer e não conseguiu, realmente é até saudável que ela procure alguma outra coisa, é até saudável que ela explore um pouco mais da realidade. Até porque todo mundo é capaz de ter sucesso pessoal e profissional, então realmente é boa essa mudança. Dá pra fazer isso, né? Tem casos também que a pessoa ganha menos, mas é bem sucedido porque gosta daquilo. Aliás, o que é sucesso profissional? Aí você tocou num assunto, acho que é importante, porque todo movimento, se observar na sociedade, muitos profissionais que já estão até já renomados, às vezes estão, vamos falar, tem sucesso financeiro, mas às vezes o sucesso pessoal está lá para baixo. E eles começam a fazer movimento inverso. Porque estar bem consigo mesmo, com a família, é algo extremamente importante. Não adianta eu ter um trabalho que me dê um lucro gigantesco, só que na hora que eu estou com meus filhos, eu sou um pai ausente. Eu estou ali, presente fisicamente, mas a minha cabeça continua no trabalho. Alguma coisa vai estar desequilibrada. Eu acho que a tendência cada vez mais é buscar profissões que você alie tanto o sucesso financeiro como o sucesso pessoal. E não pode ir com muita pressa nessa escolha, né? Refletir, pensar, se conhecer as profissões, conhecer até mesmo seu projeto de vida, isso é muito importante. Tá certo, muito obrigada pela entrevista, eu quero agradecer as orientações. Eu que agradeço, obrigada. E a gente continua com Sala de Aula. Resolver o enigma da escolha da profissão? Dá. O Thiago conseguiu educação física. O povo sempre pensa em educação física só como esporte. E não tem só a área do esporte. Tem a licenciatura e o bacharelado. O bacharelado só atua em academia. E a academia não tem esporte. Não esportes como futebol, vôlei. E aí, por isso que eu acabei indo pesquisar mais atrás. Tem toda uma parte de execução dos exercícios, a carga, as repetições, as séries, peso, condicionamento físico, treinamento para não desenvolver problemas. Aí eu acabei indo atrás dessa área. Resolvido. Quando a gente encontra o caminho certo, já dá até para sonhar. Eu adoraria ser delegada federal, eu acho que é uma profissão muito interessante nisso, mexer realmente com as leis, colocar em prática. Eu me vejo formada numa empresa, né, de começo, assim, para conseguir me estabilizar e depois criar um negócio próprio.